entregamos nossa vida a Ti num batismo, Pai. Entregamos completamente nossas vidas e que o Senhor possa ajudar os nossos corações essa noite a poder estar submisso à Tua palavra. Perdoa-nos, Pai, e ajuda-nos, Pai. Porque cada vez que passa esse tempo, esse mundo está se destruindo, Senhor. E as pessoas estão vendo isso. Mas talvez elas olhem para outros caminhos, Pai. Que possamos olhar essa noite para o Teu caminho. Ajude-nos, Pai, e isso eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Quando você lê essa escritura e você isola esse versículo, parece até meio estranho, né? Quando você pega um versículo e coloca aqui e isola ele. Daí você vai ler dessa maneira aqui, ó, como está escrito aqui. No versículo 23. Aquele a quem perdoares os pecados, lhe serão perdoados. E aqueles a quem retiveres, lhe serão retidos. Se for olhar com uma clareza, você já percebeu? Parece que a palavra de Deus está dando poder a você de reter pecado ou liberar pecado. Isso, se você olhasse para esse versículo e você já dizia assim, esse foi Jesus que falou. Irmãos, você sabe quando a igreja foi instituída? A igreja foi instituída em Atos 2:38. Marcos 16, ele usa uma expressão muito clara, né? Esses sinais seguirão aos que crêem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se pegarem serpente, né? E se tomar alguma coisa mortífera, não fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso é Marcos 16. Isso são sinais da igreja. Mas quando você se depara com Atos 2:38, ela também emite uma informação que talvez quando a gente lê, a gente sempre analisa na ideia do batismo. Vamos ler isso. Você está aí? Procure ali em Atos 2:38. Toda essa escritura sempre ela está posicionada Atos do batismo d'água. Você já pensou? Olhe bem o que vai dizer ali. Você achou? Ele disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Sempre essa escritura sempre foi para batizar as pessoas. A gente sempre tem essa confirmação nisso. Mas vamos continuar. Porque a promessa foi de respeito a vós, aos vossos filhos e a todos aqueles que estão longe, tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar, e com muitas outras palavras isso testifica e exortava, dizendo, só vai dessa geração perversa. Uma geração que é perversa. Na época de Pedro, já estava falando de uma geração perversa. Imagina a nossa geração. Pense nisso. Agora, preste bem atenção no 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado, receberam a sua palavra. Aqueles que foram voluntários quando ouviram a palavra e se entregaram de bom grado a receber a palavra. Naquele dia se agregaram quase 3.000 almas. Você percebeu? Peraí. Só foi o batismo que está aqui? Ou aqui está uma coisa interessante que a igreja fazia? Pedro, pela inspiração do Espírito Santo, usou essa expressão para dar vida eterna a eles.
E 3.000 almas receberam com bom grado a palavra de Deus e receberam vida eterna. Então, não só está falando da questão do batismo, mas também está falando da questão da vida eterna. A igreja, vocês vieram para trazer vida eterna. Você começa a entender isso? Então, Arantes, eu posso dar vida eterna. Você pode, mas você tem que saber como produzir isso. Não é de qualquer maneira que uma pessoa vai ter vida eterna. Existe uma maneira específica que Pedro ensina. Por isso que Pedro, ele está ensinando. Claro, se você ler o verso 38, é a explicação da vida eterna. Olha só, vou ler de novo. E disse Pedro, arrependei-vos, primeiro ponto, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, vida eterna. Porque esse dom do Espírito Santo aqui não tem a ver com batizar. Isso aqui é nascer de novo. E quando você nasce de novo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse poder está dentro da igreja. Esse poder está com você. Já pensasse, nós pecadores, pessoas que cometeram muitos erros, Deus dá esse poder a você para levar o evangelho e salvar vidas. Você já parou com isso, pensou nisso? Será que Deus não podia dar a um anjo? Não quis dar. Mas o anjo não faz pecado, eles são perfeitos, não quis dar. Ele quis dar a pecadores, homens e mulheres pecadores, para levar a vida eterna. Não é como a igreja pensa. Muitas igrejas pensam que elas têm autoridade de dar a vida eterna. Não. Elas trazem o poder do evangelho para receber a bênção e receber a vida eterna às pessoas. Porque seria muito fácil, eu me reuniria à igreja, eu colocaria o nome aqui no caderno da igreja, a partir de agora, Dorival Arantes, ele é membro dessa igreja e ele recebeu o Espírito Santo e agora ele pode dar ao Espírito Santo a outros. E é muito fácil assim. Não é isso. Por isso que a Bíblia é muito clara. Para você passar o Espírito Santo, você tem que ter o Espírito Santo. Isso tem a ver com a atmosfera, irmão. Porque o que clama aqui, sem o Espírito Santo, será que você queria passar a vida eterna? Só com o Espírito Santo que você quer passar a vida eterna para as pessoas. E esse é um ponto importante você saber. Daí você diz assim, mas irmão Arantes, eu falei sobre um assunto da terceira puxada, eu queria mostrar o que é a terceira. Vocês muitos dizem assim, a primeira puxada foi isso, a segunda puxada foi aquilo, a terceira puxada. Mas a terceira puxada ainda não chegou? Já chegou, há muito tempo. O problema é nós reconhecer o que é a terceira puxada. A terceira puxada é vida. Se você vê o que o irmão Bruno está falando, você se lembra do peixinho que ele pescou, era um peixinho tão pequenininho, daí ele foi tirar o anzol e puxou, veio as tripas, e ele jogou no rio. Daqui a pouquinho, passou o tempo, o peixinho voltou à vida. Está falando de vida. Ou melhor, um esquilo aqui, um esquilo lá. Você não queria caçar, irmão Branco? Diga onde você quer. Não era um. Não queria 3. Só vai levar 2. Deus falando com ele. Não era 3? Então diga o outro. Ele está falando vida. Produziu vida sem ter nada. A terceira puxada também tem a ver com aquela mãe que reconhece o mensageiro e diz, isso é verdade, irmão Branco. E ele diz, pode pedir qualquer coisa.
está de novo falando sobre vida, porque os dois filhos não reconheciam a palavra, até caçoavam da palavra. Quando o irmão orou por eles, eles aceitaram Cristo. Então você está vendo aqui que a terceira puxada está falando com vida. E a igreja hoje, ela não tem isso? Como é que não pode ter isso? Se a própria palavra diz aqui, Jesus diz claramente a você. Se você leva a palavra de Deus e aquela pessoa aceita e ela recebe o Espírito Santo, você produziu o quê? Vida. E esse é o maior trabalho, essa é a maior obra que um homem ou uma mulher pode fazer aqui. Você pode dizer, irmão, não é curar, não é libertar, não. É da vida eterna. Será que a igreja está se amadurecendo com isso? Será que a gente pode chegar a esse momento tão tremendo? Olha, irmão, eu vou ler algumas coisas em relação à terceira puxada para você entender o que está acontecendo. Talvez você pense assim, mas como isso, irmão? Escute o que o mensageiro diz, já que a gente sempre usa o mensageiro para dar uma firmeza no que está escrito. Claro que eu podia usar 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, para dizer assim, aqui tem uma alarido, aqui tem uma voz de arcanjo, aqui tem uma trombeta de Deus, aplicando isso numa linha da terceira puxada. Mas preste bem atenção. A mensagem é acusação. Possa vir um avivamento do justo. Olha só. Possa vir, lembrando, está falando, possa vir um avivamento do justo. Do justo. Ele vai continuar. E que um grande poder venha entre a igreja, antes dela ir embora, vai chegar um grande poder. Será que é só cura? Será que é só libertação? Porque você pode expulsar os demônios? Pode. Você pode curar? Pode. Mas você, o que você acha? Entre curar e dar vida eterna, qual é o maior? Vida eterna. Vida eterna. Se você achar que é cura, mas a pessoa pode ser curada e viver tanto tempo. Ela pode viver mais 100 anos, mas não depois. Ela precisa de vida eterna. E escute o que ele vai dizer. Ele vai dizer assim, não é difícil rogar por isso, por essa questão do avivamento, por essa posição da igreja. Sabe por que não é difícil? Olha só o que o irmão Bruno vai dizer. Porque tu prometeste. Quem prometeu? Deus prometeu. E se Deus prometeu, Ele não pode mudar sua palavra. Essa igreja será amadurecida. Essa igreja entenderá. Ela chamará. Olha, irmão. Olha aqui. E nós estamos esperando, Senhor, a terceira puxada, que sabemos que fará grandes coisas por nós em nosso meio. Você já percebeu? É uma transição. Mas essa grande puxada seria só para fazer algumas manifestações? Ou é para mudar a nossa vida? Trazer os nossos entes queridos? Buscar. Será quantos oram verdadeiramente que têm derramado seu sangue pelos seus entes queridos? Você já pensou nisso? Você ora mesmo pela sua filha? Você ora mesmo pelo seu filho? Você ora mesmo pelas pessoas que você ama mesmo? Você tem dobrado o joelho e os teus joelhos já ficaram calejados? Isso é um momento de reflexão, irmão. O que eu estou falando aqui também joga a mim. E isso não é brincadeira. Se a gente ama a Deus e diz que ama a Deus e não ama nem os nossos entes, alguma coisa está errada com nós. Estamos achando ou somos melhores, ou achamos que somos alguma coisa melhor, que Deus vai nos levar. Não vai levar. Porque tem que ter aquebrantamento em nossos corações e mudança de vida. Se nós não chegar a esse momento de mudança de vida, o que você vai fazer? Você vai clamar por quê?
toda mulher de Deus, ela entra em desespero. Se você nunca entrou em desespero, busque isso. Porque o tempo está à porta. Agora eu tenho uma certeza, essa igreja ela vai ter que mudar. Eu tenho certeza disso, que ela vai ter que ter uma mudança. Deus tem que produzir alguma coisa dentro do nosso coração que não tem que ser conformismo. Como é que você vem à igreja? Vamos começar na base. Você vem, quando você está ali, você abre louvor, irmão. Você tem medo de dizer um amém? Ou você tem, amém? Amém. Amém. Você tem que abrir louvor, por quê? Você não está falando de um homem, você está falando de Deus. Lá, você pensa que o céu vai ter. Lá no céu vai ser assim, né? Você escutou? Pode cair qualquer coisa lá no céu. O louvor será tremendo. Você entendeu? Aqui cai um negocinho, você pim. Lá no céu, os anjos não sabem o que é um louvor na questão da redenção. Como dizer assim, eu era um pecador, eu era um perdido, e agora estou aqui dentro da presença de Deus, e agora vou clamar, eu vou louvar, eu vou gritar, eu vou pedir a Deus. Essa ação tem que estar aqui para chegar lá. O problema hoje da igreja é que ela está estagnada. Escute, irmão, eu não estou brincando com isso. Olha só aqui, almas que estão em prisão. O mensageiro fala assim, almas que estão em prisão. E ele vai continuar na mensagem assim, hoje. Aí você diz, mas como? Almas que estão presas hoje? Almas que estão em prisão hoje. Escute aqui. Mas olhe para aquele que foi nos últimos. Há cada vez mais misericórdia. Ele está explicando uma coisa. Cada vez que o tempo passa, Deus dá mais misericórdia. Cada vez que vai chegando naquela era de Paulo, vai passando, tem misericórdia. Vai passando a de Wesley, tem misericórdia. De Wesley vem para Pentecostal, tem misericórdia. E agora a nossa também tem misericórdia. Nunca teve tanta misericórdia, irmão. Ou você acha que não? Não, irmão, está enganado. Não tem misericórdia. Será que não existe misericórdia? Quanto é tempo que você trabalha no reino de Deus? Você está trabalhando no final do dia, a uma horinha só, na sombra. Isso é misericórdia. Você já pensou? Trabalhar só uma horinha para ser beneficiado da salvação? Isso é misericórdia. Cada tempo que passa, se a gente olhasse para os nossos outros irmãos que lutaram, entregaram suas vidas lá, queimados, comido por leão, picado, cuspido, humilhado, será que a gente resistiria? Mas ali também houve misericórdia. E aqui hoje, irmão, pense você, hoje, pense isso, que tempo estamos vivendo. E o irmão Brana vai dizer, a cada vez mais misericórdia. Está tudo terminado, então tudo terminado nesse tempo. Esse é o terceiro mensageiro que desceu ali, a terceira puxada. Escute bem nisso. O que era? Que tipo de ministério que tinha? Ele se sentou com os eleitos. O irmão Brando agora está fazendo uma inclinação para explicar que aquele Deus Todo-Poderoso sentou com os eleitos. Você já pensou nisso? Já pensou nisso? O que ele está levando? Ele está levando a Abraão. Ele está dizendo que Deus sentou com o seu eleito. Sentou com ele, comeu com ele, bebeu com ele, falou com ele, falou, você vai ter um filho.
você olha assim, esse filho é Isaac que mora. Não, esse filho é Jesus Cristo. É a mesma coisa você. Se você sentou com Cristo, se você está rendido com Cristo, você vai ter um filho. Quem é esse filho? Jesus Cristo dentro do teu coração. E como Jesus Cristo dentro do teu coração, você não pode de maneira nenhuma estar assim, ó. Não pode. De maneira nenhuma você não vai poder fazer mais isso. Você é uma nova criatura. Você tem a visão do céu, você tem o entendimento do céu e agora submete a ela. Olha aqui, irmão. Vê se não é isso que ele vai falar. Ele sentou com eleitos. Ele disse que estava sucedendo por detrás dele. Por que ela riu? Por que Sara riu? Olha aqui. Isso mesmo. Mas quando ele entrou por um momento em Sodoma, ele desejou encontrar. Você se lembra? Abraão fala assim: Senhor, se tiver 50, você não vai destruir 50 junto com que não são justos. Mas se tiver 40, Senhor. Mas se tiver 30, Senhor. Mas se tiver 20, Senhor. Mas se tiver 10, o que esse homem é? Quem é Abraão? Que coração é esse? É o homem Abraão? Ou é Jesus Cristo dentro do coração desse homem? Produzindo um amor. Tendo certeza que aquelas pessoas... Ou seja, 10 justos. 10 justos. Você não vai destruir a cidade por causa de 10 justos. Não, vou manter a cidade. Você viu o peso? De 10 justos, mantém uma cidade toda. Isso não é misericórdia? Isso é pura misericórdia, irmão. Agora você deve entender que tempo estamos vivendo. Quantos justos tem ainda? Porque os julgamentos vai descer. Mas esses justos estão aqui ainda. Mas quando esse justo sair, esse julgamento está aqui. Por isso que ele diz assim: sai dela, povo meu. Sai do sistema. Sai dessas coisas. Entre em Cristo Jesus, porque vai chegar. Por enquanto é misericórdia. Mas vai chegar o tempo do julgamento. Olha aqui. Ele vai dizer coisas interessantes, irmão. Até mesmo Abraão clamou: se pudesse encontrar 50 justos. Diminuiu até 10 justos. Deus disse: sim, encontrar 10 justos, eu não destruo a cidade. Como é que você está? Você é o justo. Se eu quero a característica do justo, você é o justo. Amém. Você sabe qual é a característica do justo? Está orando por quê? Está clamando por quê? Você está pedindo por quê? Ou ainda tem um sentimento meio doendo e que não quer pedir? O que você acha de Abraão? Ele podia dizer assim, ó: eu já fui lá ajudar. Eu fui ajudar Ló de novo. Aquele jeito pegaram Ló e levaram ele. Eu reuni meu povo aqui, meus serviçais, e fomos lá e salvamos Ló. De novo, Ló me incomodando de novo. De novo, Ló me incomodando de novo. Não é assim que a gente faz? Não é assim que a gente fala? De novo incomodando? Não, Abraão não pensou nisso. Abraão não pensou nisso. E outra coisa, Deus está falando assim, ó: eu vou lá destruir aquela cidade. Isso faz nos pensar. Porque Deus fala assim: eu vou lá destruir a cidade. E aí você chega na frente de Deus e fala assim: Senhor, se tiver 10 justos. Isso não é ousadia? Você tem essa ousadia? Você tem essa coragem de chegar para Deus: Senhor, se tiver 10. Pense nisso. Isso é ousadia. Abraão teve ousadia, Abraão teve coragem de dizer: Senhor, se tiver 10, não destrua essa cidade. Isso não é misericórdia? Amém. Esse é o tempo, irmão.
Nunca teve tanta misericórdia em nosso tempo. Você olha para o mundo e vê a destruição que está acontecendo, porque eles não querem Deus. Porque se eles quisessem Deus, esse mundo seria transformado. Agora, se você faz parte de um justo, ore pelas necessidades. Você vai começar onde? Você diz, irmão, olha só que eu vou começar. Comece com a sua família. Comece com os que são perto de você. Olhe bem. Ele vai dizer assim, na mesma mensagem, há umas que estão em prisão, ele vai dizer assim, ouça, todos aqueles que rejeitam a mensagem da hora, isso aqui é duro, irmão. Antes da condenação, rejeitar a mensagem antes da condenação, o evangelho foi pregado aos condenados. O evangelho foi pregado aos condenados. Onde que você viu isso? Jesus Cristo desceu aonde? Lá no cativeiro, se lembra? O que ele pregou lá? Para as almas que estão encarceradas. Primeiro, antes que ele fosse sem misericórdia, Noé fechou a porta. Ele está dizendo assim, irmão. Parece que sem misericórdia. Não. Noé pegou 120 anos e depois Deus fechou a porta. Porque 120 anos de misericórdia é muita misericórdia. Você entende o que eu quero dizer? Então daí ele fecha a porta. E assim ele vai continuando, irmão Bruno dizer. Ele vai dizer assim, ó. Foi o testemunho. Deus fechou a porta depois da sua terceira puxada. Deus fechou a porta depois da terceira puxada. Depois da terceira puxada em Sodoma, depois da terceira puxada em Sodoma, as portas foram fechadas. Você está entendendo o que é a terceira puxada? Quando o justo clama por misericórdia. Quando você clama por misericórdia, quando o justo, não é um só não. Todos que são filhos de Deus, clamar por misericórdia, vai acontecer uma coisa, depois vem o julgamento. Isso é como fosse assim, ó. Vai se encaixando, vai entrando um Espírito Santo em sua vida. Você entra em desespero pelos seus entes queridos. Você vai entrando em desespero pelos que são próximos a você. E isso vai produzindo um processo. Porque Deus ele tem que gerar esse processo primeiro. Para reconhecer que você realmente é um filho de Deus. Que Ele pode dizer as coisas a você. Amém. É incrível isso. Ele vai dizer as coisas a você. E Ele vai abrir isso aqui, irmão. Ele vai dizendo assim, ó. Não houve mais misericórdia? Os 10 não puderam ser encontrados. E aos perdidos do evangelho foi pregado, os quais não poderiam ser salvos, porque foi simplesmente, tem sido desta maneira em cada era. Cada era rejeita a mensagem antes do julgamento. Então, toda era, olha só o que o irmão está falando, toda era rejeita o quê? A mensagem antes do julgamento. Rejeita a misericórdia de Deus antes do julgamento. Nunca foi tão rejeitado essa mensagem, irmão. Nunca foi tão rejeitada essa mensagem. Eu não estou falando aí fora, não. Dentro da própria igreja que diz que é a mensagem. Nunca foi rejeitado. Tem um monte de gente sentado no banco da igreja que rejeita essa mensagem, que não crê no mensageiro, não crê em Deus e não crê, está ali só escutando. Eu não estou apontando para lá fora, não. Vocês já estão maduros para saber que eu estou apontando para dentro do sistema. O sistema vai destruir, vai ruir. Por isso que o irmão Branda diz, a noiva está dentro da igreja. A noiva não persegue ninguém. A noiva, ela está submissa à palavra. Ela tem misericórdia em sua vida. Amém.
Quando você vê um cristão perseguindo, quando você vê um cristão dizendo que é isso e falando um monte de mentira, um monte de você ainda crê que ele é um cristão, então você tem que amadurecer ainda. Muito ainda. Não pode. Não existe isso. Como uma árvore boa pode dar mau fruto? Aqui está a chave, irmão. Ah, mas irmão, eu já fiz. E você está certo? Deus. Amém. Deus te abençoe. Porque eu também já falei. Isso. Eu também já falei. Você entende? Como precisamos de um quebrantamento na igreja? Como precisamos de Deus para mudar muita coisa? Para a gente não ser muito formal um com o outro, muito saber como vai falar, como vai dizer, como vai fazer isso. Não pertence isso ao cristão. O cristão é puramente sinceridade. Escute. Então, quando vem a misericórdia e as pessoas não aceitam, vai vir o quê? O julgamento. Você percebeu que todos aqui em Sodomas, eles eram, podia dizer, eles eram crentes, seguidores. Tanto que Abraão, Deus falou com ele, explicou o que ia acontecer. E através da misericórdia de Abraão, Ló é salvo. Você percebeu? Você quer mais que eu fale de novo? Através da misericórdia de Abraão, Ló é salvo. Ou você acha que Ló ia ser salvo sozinho? Ele já estava embutido dentro do mundo. Ele estava afundado dentro do mundo. Ele não tinha nem força para falar do evangelho. Tanto que seus genros não acreditaram que ia acontecer. Ele já sabe, não está brincando com essas brincadeiras aí que vai acabar o mundo. Leia a Escritura, você vai ver se não é isso é verdade que eu estou falando. Escute bem aqui, agora olha o que vai acontecer. E um homem que tem o Espírito de Deus nele, ou uma mulher, vive essa palavra, leva bem dentro dela. Aleluia, irmão, que possa ter homens, mulheres como Josué, mulheres como Esther, que entregou a sua vida e pediu um jejum e uma oração e diz assim: eu entrarei na frente do rei. Olha aqui. Essa é a pulsação. Hoje é a pulsação dos predestinados, pois a palavra do Senhor vem a eles. E eles são, olha só o que ele vai dizer. Eles são a palavra para as pessoas. Você entendeu? Um cristão é a palavra para estas pessoas, para as pessoas. Você é uma carta viva do Senhor. Você tem que entender que você tem poder de levar vida. Por que então vocês estão tão receosos? Olha aqui, não é? Olha o que ele vai falar. Cartas escritas, lidas de todos os homens. Isto está correto? Poderia ser a terceira puxada, está em ação. De novo ele está dizendo. Porque você precisa ter uma carta viva para produzir o quê? A terceira puxada. Quando você se torna carta viva, você tem o quê? Misericórdia. E quando você tem misericórdia, você tem amor, que produz graça, que atinge as pessoas. Outra coisa que eu vou falar para você: aceitar o evangelho é decisão. Você vai esperar alguma coisa? É decisão. Vamos explicar isso. Estou aqui. Você escuta a palavra. Você toma uma decisão. Deus pode vir a você. Agora, se você fica aqui e não toma decisão,
Como Deus pode fazer isso? Deus quer ver a tua ação. Ele quer ver o que está acontecendo. Porque primeiro chega no coração. Depois movimenta isso. E daí você toma uma decisão. Vamos lá. Olha aqui que ele vai dizer. A mesma mensagem. Bem, você diz, a igreja vai. Sim, eles irão. Eles continuarão indo adiante. Exatamente do mesmo modo. Quando eu li assim, né, quando você lê assim, você diz assim, a igreja vai, do mesmo modo. Mas vai para onde? Meu irmão está falando da igreja. A igreja está indo. O arrebatamento vai acontecer, a noiva de Cristo vai embora e ela está indo. Do mesmo modo. Seguindo. Nem vai perceber isso. Só vai perceber, irmão, esse é o pior problema que nós temos. Só vai perceber quando a grande tribulação chegar. Quando as provas chegar. Quando as aflições duras chegar. Quando isso, daí como você vai fazer? Como você vai fazer sem o Espírito Santo em sua vida? Como você vai fazer? Olha aqui. Mas lembre-se, todo esse tempo Noé estava dentro da arca. Aleluia. A noiva está selada por dentro com Cristo. Aleluia. Você está percebendo aqui? Ele está usando o natural para explicar. Ó, Noé está aqui. A arca foi fechada. Não foi fechada por dentro. Foi fechada por fora. Nem Noé podia abrir mais. A misericórdia acabou. A mesma coisa é a noiva de Cristo. Quando ela vai chegar um tempo que ela está selada com Cristo, ela não vai ter mais, ninguém vai mais fazer isso, porque acabou para o gentil, acabou para os gentios. Olha aqui, ele vai dizer, últimos membros têm que ser redimidos, os últimos membros têm redimido. O sexto selo tem que ser produzido, o sétimo selo traz de volta a terra. O cordeiro veio e tomou o livro de trás dele e se assentou, requereu os que ele possuía. Isso aqui é interessante, irmão. Para você ter uma ideia, Cristo está sentado, ele se levanta, ele pega o livro e requer os direitos. Ele requer os direitos. Por isso que diz em Apocalipse que ficou 30 minutos em silêncio. E João não podia escrever isso, porque ali está o livro da redenção. O nome daqueles que são eleitos. Não podia fazer isso, porque se já pensasse, se ele abre os nomes, Satanás vai bater o quê? Por enquanto, Satanás só tem uma desconfiança. Quem é? Quem é aquele? Por isso que na Escritura também, em Apocalipse, assim, ó, naquele dia você receberá uma pedrinha branca, e o teu nome estará naquela pedrinha. É o que você é. É o que você é. É a maneira que você é. É uma coisa interessante aqui, irmão. É o que você é. Você receberá essa pedrinha. O teu nome será mudado, porque Abraão foi mudado para Abraão. Sarai, que era amargura, tristeza, foi mudado para Sara. Você percebe aqui que a grande maioria, os nomes também foram mudados numa jornada para dar uma informação para você. Talvez o teu nome possa ser o mesmo lá, mas também pode ser mudado. Porque tem que haver um significado ao teu nome. E ele vai continuar aqui dizendo uma coisa interessante para você. Ele vai dizer assim. Ele fala do livro, né? O cordeiro veio e tomou o livro à destra dele, e se assentou e requereu aqueles que possuíam o que ele tinha redimido. Isso mesmo, sempre tem sido essa terceira puxada. Terceira e
perfeição. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Cristo novamente na natureza, entre seres humanos, como foi predito, como foi nos dias de Ló. Ele vai apontar para Ló, né? Mas preste bem atenção aqui antes do que o irmão Bruno está falando. Escute bem isso aqui, ó. Isso aqui é um ponto importante, ó. 3 é perfeição. Todo mundo concorda? Amém. 3 é perfeição. Nós somos perfeitos em 3: corpo, alma e espírito. Deus é perfeito em 3: Pai, Filho e Espírito Santo. Você entende? Sempre usa essas coisas. Átomos são divididos em 3. Luz, matéria e tempo é onde que a gente vive. Então tudo está envolvido com 3, que são perfeições. Deus é perfeito nessa condição. Daí ele vai falar: o ministério chegou à sua perfeição. O ministério, o que ele está falando? Qual é o ministério? O ministério quíntuplo. Amém. O ministério quíntuplo já está fazendo o quê? Conseguindo mostrar Cristo em pessoas. Eu quero que você entenda. Quando você começa a entrar em Espírito, o Espírito Santo começa a entrar em você, é Cristo em pessoa. Então o ministério quíntuplo está aperfeiçoando a você a ser isto. Por isso que ele está falando dessa questão. Olha bem o que ele vai dizer. Quando reproduz a Cristo, novamente no natural, entre seres humanos, como foi predito, como foi no dia de Ló. No dia de Ló? Como foi predito? Quem estava ali? Deus. Falando com quem? Abraão. Agora Abraão tem um ministério, que é o ministério de misericórdia. Amando quem? Os seus entes queridos. Mano, não me importa o que ele seja, não importa quem ele seja, como ele vive, como ele é, se ele fez coisa errada, se ele não fez, não me importa nada disso. Porque Deus trabalha com uma coisa importante que você deve aprender. Deus trabalha para não transformar. É diferente de reformar. Aqui, ó, vamos reformar esse tabernáculo. Tem que arrumar rachadura, passar massa, isso não. Deus faz um novo. Ele derruba tudo isso aqui e faz o quê? Um novo. Então como é que você vai fazer acusação para um novo? Não tem como você fazer. Por isso não me importa o que ele foi, o que ele foi. Porque senão você diz, eu posso pegar várias escrituras para isso, irmão. O ladrão, você botaria onde? Na cadeia. Botaria. Está lá, crucificado. 2 ladrões. Fizeram mal, fizeram um monte de coisa. Mas um vai e reconhece. Portanto, olha só. Não teve manifestação nenhuma, só teve a manifestação de Deus. Eu quero que você entenda para atenção. Nós somos errados. Isso é um reconhecimento. Nós somos errados. Agora o ladrão tinha que pagar. Ele está pagando, vai pagar a culpa dele. Mas ele já diz assim, nós somos, mas esse homem que aí está aí, ele é justo. Ele não devia estar ali. Você está percebendo aqui? Isso é um reconhecimento. Mas para nós não, para nós não tem que fazer, para nós vai ser assim. Para nós vai ser assim, não. Ele reconheceu? Então ele tem que colocar a vida dele, tem que esperar. Daqui a 20 anos eu vou ver se ele mudou mesmo. Mas eu não gostei muito. Porque, irmão, salvação não tem a ver com obra. Salvação tem a ver com o poder de Deus. Olha só o que está acontecendo aqui. O Espírito Santo chega nesse ladrão e faz ele sentir essa necessidade. E agora está ali aquele que pode salvar e libertar no Calvário pregado.
e que as pessoas que melhores religiosos que tem daquela época não acreditaram nele por causa de ciúme. E está ali ele, todo ensanguentado, todo assim. Ele olha para o lado e diz assim, ó, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém. O que ele está fazendo aqui? Misericórdia. Amém. Graça novamente. Que dê a misericórdia desse povo que se chama noiva. Que dê a misericórdia desse povo que diz que é filho de Deus. Que dê a misericórdia. Escute isso aqui, irmão. Desvelar de Deus. Para terminar. Depois vamos passar para outra parte, né? Você tem que conhecer estas palavras. Estas coisas. Olha o irmão Brando explicando isso. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Essas coisas. Veja, Rate, aquela irmã, naquele dia, na terceira puxada, olha, escute bem isso aqui. Na terceira puxada, você recorda disso? Na terceira puxada. Que puxada é essa? Você está entendendo que é a terceira puxada, né? Misericórdia! Na terceira puxada, Rate falou a palavra certa. Por isso que você deve conhecer. Conheça a palavra, porque a palavra é Cristo Jesus encarnado. A noiva de Cristo conhece a palavra, ela conhece o seu noivo. Olha aqui. Olhe bem. E naquele dia, na terceira puxada, você recorda disso? De tudo. A mulher disse a coisa correta. O irmão Brando falando, ela disse a coisa correta. Você tem que dizer a palavra correta. E a coisa correta para Deus. Você está vendo o que está aqui acontecendo, irmão? Enquanto eu não dizer a coisa correta para Deus, enquanto eu não analisar a minha vida para Deus, eu vou achar que eu sou uma pessoa tão importante assim, que eu posso fazer uma grande coisa, se Deus me perder, vai perder muita coisa, tem muita coisa envolvida no meio, eu não me incendo do meu direito, eu quero viver desse jeito, Deus, eu só quero viver desse jeito, eu não quero que você toque na minha vida. Para ela não importava nada disso. Ou para você importa? Importa para você? Para mim não importa. Ele morreu por mim. Amém. E eu quero dizer para você, eu sou um prisioneiro de Cristo. Amém. Você é um prisioneiro de Cristo. Eu sou um prisioneiro. Tudo é para Ele. Amém. E ainda não consigo pagar essa dívida. Ele não está cobrando a dívida. Ele só está dizendo assim, filho, siga em frente. Seja obediente, que você vai encontrar o reino de Deus. Amém. Que essa noite você possa encontrar esse reino. Muitos estão na igreja e não encontraram o reino. Muitos estão igual ao jovem rico. Eles têm um bom instrutor, um bom pastor, boas pessoas que possam falar a palavra, tudo isso é bom. Ele faz a coisa toda certinha, ele respeita o pai e a mãe, ele segue tudo direitinho, ele faz tudo, mas ainda ele não tem a vida eterna. A vida eterna é uma coisa muito mais além do ser essas ações, irmãos. Essas ações estão erradas? Não. Jesus ficou feliz com esse jovem por ele agir dessa maneira. Mas existe uma coisa. Existe uma experiência. Existe um momento. E aquele momento são minutos que parecem eternidades. O que eu estou falando isso aí, eu estou dando de experiência para você. Parece minutos que passou, que você mesmo olhou para o relógio. 3 minutos. Mas para mim parecia uma eternidade com Cristo. E daí você olha aqueles 3 minutos, acabou tudo. Mudou tua vida. Acabou com os teus pensamentos.
outras ideias desse mundo. E as coisas todas desse mundo começaram a não ter mais interesse em você. Estou te mostrando como é que é a experiência. Estou te mostrando como é que Deus trabalha no coração. Talvez você tenha dificuldade de ouvir a voz, não uma voz audível, mas a voz que fala ao teu coração. Quantos ouviram a voz? Tem vezes que você tranca a voz. Você sabe que é a voz, mas você não dá o valor àquela voz. Irmão, esse é um tempo para você saber qual é a voz de Deus no coração de cada um. Você tem que entender que voz é essa. Ah, que voz é essa? Eu já vou dizer para você que é uma voz de mansa. É uma voz que não te coloca medo. É uma voz que dá-te tranquilidade. Amém. Se você se deparar com esse momento, eu posso dizer que você nasceu de novo. Eu posso dizer que você nasceu de novo quando você tem essa experiência. Oxalá que a igreja toda pudesse ter essa experiência. Que ela pudesse estar nesse tempo. Por que você não se entrega? Não é a nossa igreja, não. Não faça confusão com isso. Se entregue a Cristo Jesus. Amém. Esse é um bom tempo para a gente ir para casa e meditar sobre essas questões. Feche seus olhos, irmãos, eu vou fazer uma oração para depois passar para a Santa Ceia. Pai, nunca foi tão claro a terceira puxada, Pai. E nunca foi tão claro que necessitamos de Ti. Perdoa as nossas transgressões, os nossos pensamentos errôneos, Pai, e que possamos ter a mente de Cristo em nossas vidas. Ceder direito é a parte mais difícil, Senhor. Mas quando cedemos direito, esvaziamos. E quando esvaziamos, Deus pode entrar em nossas vidas. Por isso, ajuda os teus filhos, Pai, a poder ter uma experiência de novo nascimento. Esse é o que mais necessita a igreja, Pai, nesse tempo que vivemos, Pai. Mas Tu podes conduzir isso em nossas vidas. Eu sei que os acertos virão. O desespero, o clamor a Ti chegará. E eu sei que Tu colocará isso dentro dos justos. E esperamos por isso, não queremos fabricar nada, esperamos por isso, ó Deus. Por isso eu rogo a Ti, abençoa os Teus filhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.